Olá, pessoal. Hoje nós vamos estudar sobre a Era Vargas, certo? É um novo capítulo. Esse assunto é muito importante para o conhecimento de vocês, porque é um assunto muito cobrado no Enem, certo? Na verdade, Brasil República é muito cobrado no Enem. E a Era Vargas está dentro do Brasil República. Então, por isso que ele cai muito no Enem, tá certo? Então, quero que vocês prestem atenção. Qualquer dúvida, só me procurar ou procurar a CIS, porque eu estou aqui repassando essa aula tanto para as minhas turmas DCC e finanças, como também para a eletrotécnica e a enfermagem, tá bom? Então, só me procurar ou procurar a CIS Severo, qualquer dúvida. Bom, pessoal, o que é importante a gente saber de início? Como Getúlio Vargas ele chega à presidência da República no ano de 1930 e permanece até o ano de 1945, ou seja, 15 anos no poder. Primeiramente, a gente tem que entender que Getúlio Vargas, ele chega a ser presidente da República, chega à presidência no ano de 1930 através de um golpe. Nesse período, ele não foi eleito, certo? Então, ele dá um golpe de Estado, que ficou chamado de Revolução de 1930, para chegar à presidência da República naquele período. E por que que isso aconteceu? Anteriormente, até antes das eleições acontecerem, né, se organizarem, na verdade, né, nem acontecer, antes das eleições se organizarem, o Brasil vivia aquela política café com leite, em que 4 anos passava um político de Minas Gerais no poder e os outros 4 anos quem ficava no poder era um político de Minas Gerais. Ora, 4 anos São Paulo e os outros 4 anos um político de Minas Gerais. E café com leite, porque o estado de Minas Gerais era o grande produtor de leite na época e São Paulo o grande produtor de café. Na época, em 1929 até início de 1930, quem era o atual presidente do Brasil era o Washington Luiz. E ele era paulista. Então, segundo o arranjo político da época, no ano de 1930, quem era que queria ser o novo presidente do Brasil? Um mineiro. Só que o Washington Luiz, ele resolve apoiar para candidato à presidência um outro paulista, que foi o Júlio Prestes. E isso revoltou o estado de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba. E foi aí que eles cancelam essa política, essa aliança, né, chamada de café com leite, e esses estados, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba, organizam a sua própria aliança, que no caso é chamada de Aliança Liberal. Então, e lançam um candidato à presidência, que é o Getúlio Vargas, né, o gaúcho Getúlio Vargas. E Getúlio Vargas concorre às eleições contra Júlio Prestes e perde essa eleição. Quem sai vitorioso é o Júlio Prestes. Só que aí acontecem revoltas e o estado de Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul dá um golpe de Estado no Brasil, que é chamado de Revolução de 1930, ou seja, tomam a presidência. E aí Getúlio Vargas, ele assume como presidente do Brasil no ano de 1930, com o seu governo chamado governo provisório, porque era necessário ocorrer uma nova eleição, porque só quem poderia realmente assumir o cargo definitivamente pelos 4 anos era um presidente que tivesse sido eleito, tá, ok? E só que aí, durante esse governo provisório, Getúlio Vargas, ele se aproveita para mostrar o seu trabalho, para ganhar a popularidade, né, para ganhar o carisma da sociedade. Getúlio Vargas ele cria o Ministério da Indústria, Trabalho e Comércio, ou seja, 3 em 1.
E aí, isso vai significar grandes mudanças no cenário econômico do Brasil, porque através do Ministério da Indústria e Comércio, Getúlio Vargas ele vai conseguindo realizar, conquistar investimentos, até investimentos estrangeiros, para a indústria no Brasil e para o comércio. E também com relação ao trabalho, esse ministério, ele vai lá na frente conseguir a CLT, estabelecer a CLT, né, as leis trabalhistas. Então, esse Ministério da Indústria, Trabalho e Comércio, criado por Vargas durante o seu governo provisório, ele vai dar base para a criação da CLT. Vargas também cria o Ministério da Educação. Até então, no Brasil, o ensino primário ele não era obrigatório. A partir do momento que Getúlio Vargas cria o Ministério da Educação, esse ensino passa a ser obrigatório, de frequência obrigatória das crianças, certo? Outra mudança interessante que Vargas faz para a época, né, que causou revolta de muitos, principalmente nos municípios e estados, foi a escolha de interventores, ou seja, militares da sua confiança, para administrar os estados, né? Porque anteriormente quem era que organizava os estados, os municípios, era através principalmente dos coronéis. Nos municípios, os coronéis eram quem dominavam ali a região. E Getúlio Vargas, ele tenta acabar, diminuir o poder das oligarquias locais, com a ação desses interventores. Então, esses coronéis, eles ficam revoltados com Getúlio Vargas, porque vai acabar ali com o seu poder local, acabar não, vai diminuindo o poder desses coronéis, né, nas suas regiões. Só, pessoal, também que São Paulo, ele não fica calado, no estado de São Paulo, ele não fica calado diante desse governo provisório. Porque, assim, chega até o ano de 1932 e ainda não tinha sido organizado uma assembleia para, através dessa assembleia, se criar uma nova Constituição, porque para haver as eleições era necessário que uma nova Constituição fosse elaborada, certo? Então, até o ano de 1932, nada disso tinha sido feito. E o estado de São Paulo, que tinha sido o maior prejudicado, porque o presidente eleito, né, tinha sido o Júlio Prestes, paulista, e tinha sofrido golpe pela Aliança Liberal, estava querendo que essas eleições acontecessem, fossem organizadas, para tentar retirar Getúlio Vargas do poder. E assim, manifestações começam no ano de 1932, a população, os apoiadores, principalmente de São Paulo, que eram contra o governo de Getúlio Vargas, vão às ruas. Getúlio Vargas manda a sua força armada para a rua, né? E aí, em uma dessas manifestações, um desses comícios, acaba que as frotas, né, o exército do governo acaba matando 4 estudantes, que era o Miragaia, era o outro, era Miragaia, Martins, Drauzio e Camargo. É tanto que esse movimento que aconteceu no ano de essa revolução que aconteceu no ano de 1932, essas manifestações, ficou conhecida como MMDC, em homenagem a esses 4 estudantes que foram mortos pela força, né, policial do governo. E, no caso, através dessas mortes, desses estudantes, da pressão popular que Getúlio Vargas estava sofrendo na época, ele resolve formar a Assembleia Constituinte. Então, esses deputados, eles vão sentar
e organizar a nova Constituição, que é a Constituição de 1934. E a partir daí, para se organizar uma nova eleição. E essa Constituição de 1934, ela traz grandes mudanças para o Brasil, que nós sentimos até hoje, como, por exemplo, o voto passa a ser secreto e universal, porque anteriormente não era, né, era os coronéis, vocês lembram aqueles currais eleitorais que o coronel, ele mandava o seu jagunço acompanhando o eleitor e o voto era aberto, se via em quem votava. Então, a partir da Constituição de 1934, o voto passa a ser secreto e universal, ou seja, para todos. As mulheres, nessa Constituição, ganham o direito de votar e de concorrerem a cargos políticos. E as eleições que iria ocorrer, a eleição, na verdade, que iria ocorrer em 1934, iria ser de forma indireta. Porém, né, as eleições que iriam ocorrer após o ano de 1934 iria ser de forma direta. O que isso significa? Para quem não lembra, é o seguinte: forma indireta. Quem iria escolher? Os deputados, os senadores. Quem iria escolher o novo presidente da República na época, em 34. E após essa eleição, quem iria escolher era o povo, de uma forma direta, né? Aí eis a questão, pessoal. Por que foi determinado isso na época? Porque era a chance que Getúlio Vargas tinha de se manter no poder. Porque talvez, se fosse o povo que fosse escolher o novo presidente da República, em 34, talvez que quem fosse ganhar, já que os coronéis ainda tinham grande força, os paulistas também tinham grande força, né, política no Brasil, talvez quem fosse eleito presidente na época seria outra pessoa, até mesmo o Júlio Prestes novamente. Então, Getúlio Vargas, temendo isso, juntamente com seus apoiadores, deputados, senadores, resolve colocar essa cláusula na Constituição de 1934. E assim, ele se torna realmente presidente do Brasil de forma indireta. Né? Agora, a partir do ano de 1934, ele realmente se torna o presidente do Brasil, através de uma eleição, mesmo que sendo uma eleição indireta. E aí, pessoal, no ano de 1935, que foi o ano seguinte à eleição, até o ano de 1937, não acontece muitas... Getúlio Vargas, na verdade, ele não consegue trazer muitos benefícios para o Brasil, implantar muitos benefícios para o Brasil. Por quê? Durante esse período, esses 2 anos, surge no Brasil 2 grupos antagônicos, que é a AIB, a Ação Integralista Brasileira, e a ANL, a Aliança Nacional Libertadora. Esses 2 grupos antagônicos, eles começam a confrontar. A AIB era um grupo assim mais radical, que queria que o Brasil fosse governado através de uma ditadura, através de um ditador. Esse grupo, ele se baseava muito nos fascistas, certo? Na Itália, e eles se baseavam também muito pelos nazistas, lá na Alemanha. E Getúlio Vargas, ele gostava muito da doutrina do nazifascismo. Então, Getúlio Vargas, ele passa a apoiar o AIB. E a ANL era aquele grupo político que queria implantar o comunismo no Brasil, certo? E aí eles começam a se confrontar, esses 2 grupos. Sim, pessoal, outra coisa importante em se falar é que a AIB, os apoiadores do AIB, né, eles usavam uma camisa verde, eles eram conhecidos como os camisas verdes também, porque eles usavam uma camisa verde, saíam às ruas, fazendo passeatas, igualzinho se fazia na Itália, como as camisas negras na Itália fizeram, e também como os nazistas faziam nas ruas da Alemanha, reivindicando
um governo forte, centralizador no Brasil. Já a ANL queria implantar o comunismo. E Getúlio Vargas, né, apoiador da IB, apaixonado, vamos dizer assim, pelas ideias do nazifascismo, ele começa a disseminar a ideia de que os comunistas vão acabar com o Brasil, de que os comunistas comem criancinhas. E aí saiu um plano chamado Plano Cohen, na época, que foi um plano falso criado pelo chefe do exército na época, né, o Olímpio Mourão. Por isso que a gente acredita que Getúlio Vargas sabia de tudo, de todo esse plano, no qual esse plano dizia o quê? Que os comunistas iriam tomar o Brasil, certo? E aí Getúlio Vargas se apropria dessa notícia que é espalhada, né, no Brasil, através desse plano, desse documento, é um documento redigido que afirma que os comunistas vão tomar o Brasil, e Getúlio Vargas, ele se apropria do medo da população e diz o quê? Que a eleição não vai acontecer, porque, assim, a nova eleição que iria acontecer em 38, ela não vai mais acontecer. Por quê? Porque se acontecer, é capaz dos comunistas eles tomarem o Brasil. Então, é melhor Getúlio Vargas ele acabar com a eleição por enquanto e implantar no Brasil a ditadura civil, estabelecendo até o estado de sítio no Brasil, ou seja, suspendendo alguns direitos da sociedade brasileira, inclusive o direito de ocorrer novas eleições de 38. Então, Getúlio Vargas, ele se apropria realmente desse plano, que acredito que ele sabia que esse documento iria ser levado à população para poder permanecer no poder e implantar a sua ditadura. Só, pessoal, não confundam. A ditadura implantada por Getúlio Vargas é a ditadura civil. Tem nada a ver com a ditadura militar, tá bom? Então, nessa sua ditadura que vai de 37 a 45, Getúlio Vargas, ele cria o DIP, que é o Departamento de Imprensa, no qual, aí, a partir desse departamento, ocorre a censura no Brasil. Então, toda produção, seja jornalística, musical, televisiva, tem que passar por esse departamento, pela análise desse departamento. Se por um acaso essas notícias, né, nos jornais, ou então revistas, ou então músicas, elas forem contra o governo, então ela vai ser barrada, ela não vai chegar à população, certo? A única notícia que vai chegar até a população é aquela enaltecendo o governo de Getúlio Vargas, principalmente a sua imagem, porque ele quer passar para a sociedade uma imagem carismática, de que ele é bonzinho. Inclusive, ele tira muitas fotos com crianças, né, nas escolas. Ele manda criar uma cartilha com sua imagem na capa para as crianças, todos os dias, ao estudar, ver a imagem de Getúlio Vargas do lado das crianças como um bonzinho. Vargas, ele estabelece a CLT, né? Lógico que não foi assim do nada, houveram muitas lutas para que essa CLT, que é as leis trabalhistas, elas pudessem ser implantadas por Getúlio Vargas. Não é porque Getúlio Vargas, eu sou bonzinho, eu vou criar as leis trabalhistas. Não, houveram muitas reivindicações, muitas lutas para que ele implantasse a CLT, que aí, a partir daí, a população, né, os trabalhadores, iriam ter direito a férias, ao descanso semanal, um horário justo de trabalho, de 8 horas por dia, licença maternidade. A única coisa que, assim, que não estava dentro da CLT, na época, era o 13º salário. Ainda não foi colocado nessa época. Foi só lá na década de 90. Mas foram benefícios muito importantes para os trabalhadores. Sim, inclusive, o estabelecimento da carteira de trabalho. A
carteira de trabalho passou a existir nesse período, Getúlio Vargas, né, com a implantação da CLT. E Vargas também estabelece uma política de boa vizinhança com os Estados Unidos. Apesar de Getúlio Vargas ele ser, assim, vamos dizer, apoiador do nazifascismo, ele faz essa política de boa vizinhança com os Estados Unidos, estabelece, inclusive, ele consegue, a partir dessa política de boa vizinhança, ele consegue muitos empréstimos dos Estados Unidos para ser investido no Brasil, que no quais, inclusive, ele cria a Companhia do Vale do Rio Doce, né, a mineradora, que hoje é estatal, e também cria a CSN, que é a siderúrgica, olha aqui, tanta sigla. Passou aqui, deu um branco aqui nessa sigla. Sim, a Companhia Siderúrgica Nacional, certo? Ele cria a Companhia Siderúrgica Nacional e a Companhia do Vale do Rio Doce, que, no caso, ele consegue, com essas duas companhias, grandes postos de trabalho. E essa é uma característica importante lembrar dessa política de boa vizinhança com os Estados Unidos, é a criação pelo Walt Disney, né? Ele veio para o Brasil e, estando no Brasil, ele cria um personagem brasileiro para suas histórias, para dizer que os Estados Unidos está, vamos dizer assim, de bem com o Brasil, eles estão caminhando juntos, o Brasil e os Estados Unidos, que foi o chamado Zé Carioca, que é um papagaio, né, que muito malandro e tudo, depois vocês podem até pesquisar. Ele foi criado na vinda do Walt Disney no Brasil para representar esse pacto de boa vizinhança. E nessa época, pessoal, de 39 a 45, certo? Estava acontecendo o que no mundo? A Segunda Guerra Mundial. E o Brasil, ele tentou se manter fora, neutro, né, da Segunda Guerra Mundial, até o último instante, até quando pôde. Por quê? Porque, como vocês sabem, como eu falei anteriormente, o Getúlio Vargas, ele era meio que mais pro lado do nazifascismo, né? Ele meio que queria mais apoiar Hitler e Mussolini. Só que o que acontece? Ele também estava melhores amigos dos Estados Unidos. Então, se ele apoiasse o nazifascismo, né, se ele apoiasse Hitler, o que era que ia acontecer? Os Estados Unidos iriam atacar o Brasil. E assim, o Brasil iria praticamente ser destruído, porque os Estados Unidos estavam bem próximo do Brasil, né? Os dois países na América. E se ele fosse logo para o lado dos Estados Unidos, seria alvo dos alemães. E ele tentou ficar neutro até quando pôde. Só que chega um momento que ele é pressionado, tanto por Hitler, mas principalmente pelos Estados Unidos, né, pelo atual presidente da época, o Delano Roosevelt, o Franklin Delano Roosevelt. Porque eles, a gente empresta dinheiro, a gente faz transações econômicas e você não está do nosso lado. Afinal, você está do lado de quem? Então, é aí que Getúlio Vargas é pressionado e Getúlio Vargas resolve entrar na Segunda Guerra Mundial do lado dos aliados, né, do lado dos Estados Unidos. É tanto que Getúlio Vargas envia para a guerra
a Força Aérea Brasileira, né, a FAB, e também a Força Expedicionária Brasileira, a FEB, ou seja, os soldados brasileiros. Eles, cerca até de 20 mil homens, eles vão para a Itália lutar no confronto lá contra os nazifascistas, e Hitler surgiu até na época uma piada que a gente, lógico que Hitler, eu acredito que ele não ia se prestar esse papel, né? Mas na época saiu uma piada que nessa neutralidade, o Brasil sem saber para onde ia, se ia para o lado dos nazistas ou para o lado dos Estados Unidos, saiu a piada dizendo que Hitler disse: é mais fácil a cobra fumar do que o Brasil nos atacar. E é tanto que quando o Brasil vai atacar, né, os nazistas, ali no confronto na Itália, o emblema da farda dos soldados é o quê? É uma cobra fumando cachimbo. E, pessoal, o que isso é relevante para o Brasil? Quando a guerra acaba, né, os aliados vencem a guerra, os soldados voltam para o Brasil, os sobreviventes, e o que é que eles já começam os soldados a analisar? Como é que pode? O Brasil, vivendo uma ditadura, ele vai lutar na Segunda Guerra contra a ditadura. Isso está errado, isso tem que mudar. E a população também começa a ter essa visão. Então, a boa parte da população começa a se questionar, a pressionar Getúlio Vargas, no caso, se decidir. E aí, o Brasil continua uma ditadura e você apoia lá fora, né? Aliás, foi lutar contra a ditadura lá fora. Lá fora você não apoia a ditadura na Europa. E aí Getúlio Vargas ficou sem ter para onde correr. E é aí que Getúlio Vargas pensa em renunciar, né? Até surge um movimento chamado de queremismo, né? A população vai às ruas dizendo que quer Getúlio, queremos você. Esse movimento ficou conhecido como queremismo, porém Getúlio Vargas, ele sai do cenário político em 45 devido a esse fato, né? Esse fato contraditório, que lá fora ele luta contra uma ditadura e o Brasil permanece uma ditadura civil. Por conta disso, Getúlio Vargas, ele resolve sair do cenário político em 1945 e retorna lá na frente. Pessoal, e só para vocês verem aqui a questão do carisma que Getúlio Vargas transmitiu para a sociedade, né? A maioria das questões do Enem, quando se fala em Getúlio Vargas, vem com essas imagens. Né? O Getúlio Vargas, ele é carismático, ou com a população adulta, então, principalmente com as crianças. E nessa imagem diz o seguinte: essa imagem foi impressa em cartilha escolar durante a vigência do Estado Novo, ou seja, a ditadura civil, né, no Brasil, com o intuito de, o que era que Getúlio Vargas queria? Destacar a sabedoria inata do líder governamental? Não. Atender a necessidade familiar de obediência infantil? Também não. Promover o desenvolvimento consistente das atitudes solidárias? Não. Conquistar a aprovação política por meio do apelo carismático? É a letra D, correto. Getúlio Vargas, ele, desde a criação do departamento de imprensa, uma das funções desse departamento de imprensa, né, do DIP, era disseminar a imagem de Getúlio Vargas de uma forma carismática, ou seja, com a população, principalmente com as crianças felizes e ele também feliz, certo? Assim como a maioria das outras questões quando vem tratando de Getúlio Vargas. Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham compreendido e qualquer dúvida só é me perguntar ou perguntar a Assis.